A Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 11. Do leito onde se deitava junto do orgulhoso Títono surgiu a aurora para trazer a luz aos deuses e aos homens. Zeus enviou a discórdia para junto das naus velozes dos aqueus, a medonha discórdia que segurava nas mãos um portento de guerra. Postou-se junto da escura nau de grande quilha de Ulisses, que estava no meio, pelo que seria ouvida de ambos os lados, desde as tendas de Ajax, filho de Telamon, até as de Aquiles, eles que nos extremos colocaram as naus niveladas, confiados na coragem e na força das mãos. Aí se postou a deusa e emitiu um grito enorme e terrível. E a cada um dos aqueus lançava grande força no coração para guerrear e combater. Então lhes pareceu que a guerra mais doce do que regressar nas côncavas naus para a amada terra-pátria. Por sua vez gritou alto o Atrida, que ordenou aos argivos que se armassem, e ele próprio vestiu seu bronze reluzente. Primeiro protegeu as pernas com as belas cnêmides adornadas de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar, protegeu o peito com a coraça, que outrora lhe dera Cíniras como presente de hospitalidade. Pois ouvira em Chipre um grande rumor, os aqueus estariam para navegar nas suas naus para Troia. Por isso oferecera a couraça para agradar ao rei. Por cima estavam 10 tiras de escuro azul, 12 de ouro e 20 de estanho. Serpentes azuis entrelaçavam-se até o pescoço, 3 de cada lado, semelhante ao arco-íris que o Crônida põe no meio das nuvens, como portento para os mortais. Em volta dos ombros atirou a espada, cravejada de adereços dourados, sendo a bainha adornada de prata, provida de correntes de ouro. Pegou então no escudo ricamente trabalhado e valoroso, que protegia um homem de cada lado, escudo belo que tinha 10 círculos de bronze, e por cima 20 bossas de estanho branco e luminoso, tendo no meio uma bossa de escuro azul. Coroava-o como grinalda górgona de horrível aspecto, que olhava medonha, e junto dela estavam o terror e o pânico. No escudo pendia um boldrié de prata e por cima serpenteava uma serpente azul com 3 cabeças, cada uma para seu lado, saídas do mesmo pescoço. Na cabeça colocou o elmo de 2 chifres e 4 bossas, com penachos de cavalo que se agitavam, terríveis de cima. Pegou em 2 fortes lanças brônzeas e afiadas, de longe até o céu reluziu o bronze, e Atena e Hera trovejaram por concederem honra ao rei de Micenas, rico em ouro. A seu cocheiro ordenou então cada homem que segurasse bem os cavalos junto da vala, enquanto eles próprios seguiam a pé, armados. Uma grita inextinguível surgiu ao encontro da aurora. Muito à frente dos concheiros estavam eles dispostos junto da vala. A pouca distância seguiam os cocheiros. Entre eles levantou o Crônida um fragor maligno, e do céu mandou o orvalho tinto de sangue, porque estava prestes a enviar para o Hades muitas cabeças valentes. Os troianos, do outro lado, na parte alta da planície, reuniam-se em torno do grande Heitor, do irrepreensível Polidamante e de Enéas, honrado entre o povo troiano como um deus. Também os 3 filhos de Atenor, Pólibo e o divino Agenor e o jovem Acamante, semelhante aos deuses. Entre os dianteiros levava Heitor o seu escudo bem equilibrado. Tal como das nuvens refulge um astro de mau agouro, todo cintilante, depois desaparece atrás das nuvens sombrias, assim Heitor aparecia entre os dianteiros a dar ordens, e depois entre os de retaguarda, e todo vestido de bronze.
Brilhava como o relâmpago de Zeus, detentor da égide, tal como os ceifeiros de campos opostos do campo vão aproximando as carreiras ceifadas de trigo ou cevada. No terreno de um homem rico e cerradas caem as paveias. Assim, troianos e aqueus arremetiam uns contra os outros, e de nenhum lado surgia a lembrança da fuga ruinosa. Iguais cabeças tinha a batalha e atiravam-se uns aos outros, como lobos. A discórdia, plena de gemidos, alegrou-se com tal visão, pois era a única dos deuses que estava ao lado dos combatentes. Os outros deuses não estavam com eles, mas descansados. Se sentavam nos seus palácios, lá para onde cada um fora construído uma bela casa nas faldas do Olimpo. Todos culpavam o Crônida, senhor da nuvem azul, porque ele estava decidido a dar glória aos troianos. Porém, não lhes deu importância ao pai. Longe dos outros, estava sentado, exultando na sua glória, enquanto olhava para a cidade dos troianos e para as naus dos aqueus, para o refulgir do bronze, para quem matava e era morto. Enquanto era manhã e o dia sagrado aumentava, de ambos os lados acertavam as lanças e o povo morria. Mas a hora em que o lenhador prepara a refeição nas clareiras da montanha, quando já sente os braços cansados de cortar altas árvores e a exaustão lhe enche o ânimo e o desejo de doce comida vem ao espírito, foi então que com seu valor os dânaos desbarataram as falanges, chamando pelos camaradas ao longo das filas. E entre os primeiros irrompeu Agamenon e matou Bienor, pastor do povo, e depois seu camarada Oileu, condutor de cavalos. Oileu saltara do carro para se colocar à sua frente, mas no momento em que arremetia o rei, desferiu-lhe um golpe na testa, com a lança afiada. O elmo pesado de bronze não reteve a lança, que o atravessou assim como o osso. Os miolos por dentro ficaram todos borrifados, e assim subjugou quem contra ele arremetia. Ali os deixou Agamenon, soberano dos homens. Na brilhante nudez dos seus torsos, pôs despira-os das túnicas. Depois avançou para matar Iso e Antifo, ambos filhos de Príamo, um bastardo e outro legítimo, ambos no mesmo carro. Era o bastardo que segurava as rédeas, mas um famoso Antifo estava ao seu lado para combater. A esses prendera outrora Aquiles com vimes novos, enquanto apacentavam os rebanhos nos penedos do Ida, soltando-os depois mediante resgate. Agora o atrida Agamenon, de vasto poder, com a lança acertou em Iso no peito por cima do mamilo, e com a espada feriu Antifo junto à orelha e atirou-o do carro. Apressou-se a despojá-los das belas armaduras, pois já os conhecia. Vira-os junto às rápidas naus, quando Ida os trouxera Aquiles de pés velozes. Tal como o leão esmaga as crias inocentes da célere corça, agarrando-as com sua dentição possante depois de chegar à toca, para depois as privar de sua tenra vida, e a mãe, embora por acaso esteja ali perto, não lhes pode valer, mas ela própria se aproxima a tremer e se lança depressa na corrida, pela mata cerrada e pelo bosque apressando-se alagada em suor devido à arremetida da fera possante. Assim, nenhum dos troianos logrou afastar a morte daqueles dois, mas foram eles próprios perseguidos pelos argivos. Depois matou Pisandro e Hipóclo, tenaz em combate, filhos do fogoso Antímaco, que na esperança de receber ouro de Alexandre, gloriosos dons, especialmente se opôs a que Helena fosse restituída ao loiro Menelau. Seus filhos tomou o poderoso Agamenon, ambos no mesmo carro, conduzindo junto os céleres corcéis. É que de suas mãos tinham escampado as rédeas reluzentes e os cavalos corriam treslocados. Como um leão arremeteu contra ele o atrida. Ambos lhe dirigiram súplicas do carro.
Toma-nos vivos, ó filho de Atreu, e aceita com digno resgate. Jazem muitos tesouros no palácio de Antímaco, bronze, ouro, ferro, muito custoso de trabalhar. Desses tesouros te agraciará nosso Pai com incontáveis riquezas, se souber que fomos tomados vivos junto às naus dos aqueus. Desse modo, vertendo lágrimas, se dirigiam ao rei com palavras suaves. Mas dura foi a voz que ouviram. Se na verdade sois os filhos do fogoso Antímaco, ele que outrora ordenou à assembleia dos troianos que imediatamente matassem Menelau, que ali se dirigira com o divino Ulisses para que não regressasse novamente para junto dos aqueus, agora pagareis o preço da repugnante atitude de vosso pai. Falou e do carro atirou Pisandro ao chão, atingindo. Com a lança no peito e de costas caiu ele por terra. Mas Hipóclo saltara do carro, pelo que o matou no chão. Decepou-lhe os braços com a espada e cortou-lhe a cabeça, que pôs a rolar como uma pedra perante a multidão. Deixou-os onde estavam, lá onde a maior parte das falanges seguiam em debandada. Foi aí que arremeteu e com ele outros, aqueus de belas quinêmides. Peões matavam outros peões que fugiam à força. Cavaleiros outros cavaleiros, e por baixo subia da planície a poeira levantada pelas patas retumbantes dos cavalos. Com o bronze chacinavam, e o poderoso Agamenon, sempre matando, seguia em frente, dando ordens aos argivos. Tal como quando numa moita sem árvores altas o fogo ardente lavra, levando para todo lado pelo vento rodoviante, e de alto a baixo caem as matas devido ao avanço das chamas, assim, por causa do átrida Agamenon, caíram as cabeças dos troianos em fuga, e muitos cavalos de arqueados pescoços levavam a chocalhar carros vazios ao longo dos diques de guerra, saudosos dos cocheiros irrepreensíveis que jaziam no chão, mais amados pelos abutres do que pelas suas mulheres. Então Zeus afastou o Heitor das lanças e da poeira, da chacina de homens, do sangue e do estampido. Mas o Atrida foi atrás dele, dando ordem aos Dânaos. Passaram ao lado do túmulo de Ilo, filho de Dárdano, no meio da planície, e passaram à pressa a figueira brava, desejosos de chegar à cidade. O Atrida seguia sempre aos gritos, e suas mãos implacáveis estavam borradas de sangue. Mas quando chegaram às portas esqueias e ao carvalho, foi aí que eles estacaram e ficaram à espera uns dos outros. Porém, no meio da planície, alguns ainda fugiam como vacas, que um leão pôs em fuga no negrume da noite. A todas pôs em fuga, mas é a uma que aparece a morte escarpada. Primeiro, com sua dentição possante, lhe agarra o pescoço e depois devora-lhe o sangue e todas as vísceras. Era assim que o Atrida, o poderoso Agamenon, os perseguia, sempre matando-os da retaguarda em fuga. Muitos caíam dos carros de costas ou de frente, às mãos do Atrida. À sua volta ele desvairava com a lança. Mas quando ele estava prestes a chegar à cidade e à íngreme muralha, foi então que o pai dos homens e dos deuses se sentou nos píncaros do Ida de muitas fontes. Descendo do céu, em suas mãos segurava o trovão. Mandou Íris das asas douradas transmitir uma mensagem. Apressa-te, célere Íris, e vai dizer isso a Heitor. Enquanto ele vir Agamenon, pastor do povo, a desvairar entre os dianteiros, desbaratando as filas, que ele fique para trás, ordenando ao resto do exército que peleje contra os inimigos em potente combate. Mas quando, ferido por uma lança ou atingido por uma seta, Agamenon saltar para o carro, então a Heitor outorgarei força para matar até que chegue às naus bem construídas, quando se puser o sol e sobrevier a escuridão sagrada. Assim falou e não lhe desobedeceu Íris, de pés velozes como o vento. Desceu das montanhas do Ida em direção à sagrada Ílion. Encontrou o filho do fogoso Príamo, o divino Heitor, em pé junto dos cavalos e do carro bem articulado. Postando-se junto dele, lhe falou, Íris de pés velozes:
Heitor, filho de Príamo, igual de Zeus no conselho. Zeus Pai enviou-me para te transmitir essa mensagem. Enquanto vires Agamenon, pastor do povo, a desvairar entre os dianteiros, desbaratando as filas, cede na batalha, ordenando o resto do exército que peleje contra os inimigos em potente combate. Mas quando, ferido por uma lança ou atingido por uma seta, Agamenon saltar para o carro, então a ti outorgará a força para matares, até que chegas aos bem construídas, quando se puser o sol e sobrevier a escuridão sagrada. Tendo assim falado, partiu Íris de pés velozes. E logo do seu carro Heitor saltou armado para o chão. Brandindo 2 lanças afiadas, percorreu todo o exército, incitando ao combate, e levantou o fragor tremendo da refrega. Reagruparam-se as tropas e posicionaram-se defronte dos aqueus. Mas os argivos, por seu lado, fortaleceram as falanges. Ordenou-se a batalha e posicionaram-se frente a frente, e Agamenon foi o primeiro a lançar-se, pois ele queria combater à frente de todos. Dizei-me agora, ó musas que no Olimpo tendes vossas moradas, quem foi o primeiro a enfrentar Agamenon dentre os próprios troianos ou seus famosos aliados? Foi Ifidamante, filho de Antenor, homem alto e valente, que fora criado na Trácia de férteis sulcos, mãe de rebanhos. Foi Cisseu que criou em casa quando era ainda criança. Ele que era seu avô materno e que gerava Tiano, de lindo rosto. Mas quando ele chegou à medida certa da florescente juventude, Cisseu reteve-o lá e deu-lhe sua filha em casamento. Mal casara, saiu do tálamo atrás do rumor dos aqueus, com as 12 naus recurvas que o seguiram. Em seguida, deixou as naus bem construídas em percote, prosseguindo viagem para Ílion a pé. Era ele que agora enfrentava o atrida Agamenon. Quando estavam já perto e avançavam um contra o outro, o atrida falhou o alvo, pois desviara-se a sua lança. Porém, Ifidamante golpeou-o no cinturão debaixo da coraça, arremetendo com seu peso confiante em sua mão pesada. No entanto, não perfurou o cinturão faiscante, pois já antes a ponta da lança chegara à prata e como chumbo se dobrara. Foi então que, agarrando na mão a lança, Agamenon, de vasto poder, a puxou para si, furibundo como um leão, e arrancou-a da mão de Ifidamante, atingindo-o no pescoço. Deslaçou-lhe os membros, assim tombou para dormir um sono de bronze. Pobre mancebo, longe da esposa para ajudar os cidadãos. Esposa de que não recebera alegria, embora muita lhe dera, pois dera-lhe 100 bois e depois lhe prometeu mais 1000 cabras, juntamente com ovelhas que apacentava incontáveis. Em seguida, o despojou o atrida Agamenon e caminhou através da turba dos aqueus, segurando suas belas armas. Mas quando se apercebeu Coon, eminente entre os varões e filho mais velho de Antenor, uma dor fortíssima lhe encobriu os olhos por causa do irmão tombado. Posicionou-se de um lado com a lança, despercebido do divino Agamenon, e golpeou-lhe o braço sob o cotovelo, e por completo trespassou a ponta da lança reluzente. Estremeceu em seguida Agamenon, soberano dos homens. No entanto, nem assim desistiu da batalha e da guerra, mas arremeteu contra Coon com a lança que o vento aguçara. Ora, ele estava a arrastar pelo pé Ifidamante, seu irmão, e filho do mesmo pai, e chamava pelos mais valentes. Mas enquanto arrastava, no meio da turba atingiu Agamenon, por cima do escudo cravejado de bossas, com um golpe da bronze à lança, deslaçando-lhe os membros. Aproximou-se depois e decapitou-o junto de Ifidamante. Foi aí que os filhos de Antenor, às mãos do rei Atrida, completaram seu destino e desceram à mansão do Hades.
Porém, Agamenon percorria as falanges dos outros com a lança e a espada enormes pedregulhos, enquanto o sangue ainda jorrava quente da ferida. Mas quando a ferida secou, depois de o sangue estancar, agudas dores sobrevieram à força do Atrida. Tal como o dardo afiado atinge a parturiente, dardo penetrante enviado pelas Ilítias, deusas do parto, filhas de Eris, senhoras de dores amargas, assim agudas dores sobrevieram à força do Atrida. Saltou para o carro e ordenou ao cocheiro que o conduzisse às côncavas naus. Doía-lhe o coração. Soltou um grito penetrante e assim disse aos Dânaos: amigos, regentes e comandantes dos argivos, é a vós que agora compete afastar das naus o fragor da refrega, visto que Zeus, o conselheiro, não permite que eu combata os troianos o dia inteiro. Assim falou, e o cocheiro chicoteou em direção às côncavas naus os cavalos de belas crinas, que não se recusaram a correr. Com o peito a espumar e as barrigas sujas de pó, levaram o soberano ferido para longe da batalha. Mas quando Heitor viu que o Agamenon partia, aos troianos e aos lícios gritou bem alto: troianos, ilícios e dárdanos, prestos combatentes, sede homens, amigos, e lembrai-vos da bravura animosa. Partiu o melhor guerreiro e a mim deu grande glória Zeus Crônida. Os cavalos de casco não fendido conduzi contra os Dânaos valentes para ganhardes glória vitoriosa. Assim falando, excitou a força e a coragem de cada um, tal como quando um caçador atiça os galgos de brancos dentes contra um javali selvagem ou contra um leão. Assim, contra os aqueus atiçava os magnânimos troianos. Heitor, filho de Príamo, igual de Ares, flagelo dos mortais, ele próprio caminhava entre os dianteiros com altos pensamentos, e lançou-se no combate como a rajada da tempestade que resolve e encrespa o mar cor de violeta. Quem foi o primeiro e quem foi o último a quem matou Heitor, filho de Príamo, quando Zeus lhe outorgou a glória? O primeiro foi Azeu, e depois Autônoo, e Opites e Dólops, filho de Clício, e Ofélcio e Agelau, e Exímno, e Oro e Hipônoo. Tenaz em combate, matou esses comandantes dos Dânaos e em seguida atirou-se à multidão, tal como quando Zéfiro empurra as nuvens do Noto, atingindo-as com forte temporal. Rolam as ondas inchadas e a espuma no alto, é espalhada pelo sopro do vento que muito vagueia. Assim, muitas cabeças do exército foram subjugadas por Heitor. Então teria sido desgraça, teriam acontecido coisas irremediáveis. Agora teriam os aqueus se precipitado em fuga para as naus, se a Tidida de Ômedes não tivesse Ulisses gritado: Tidida, que sofremos para que nos esqueçamos da bravura animosa. Vem pra cá, amigo, e posiciona-te ao meu lado. Vergonha será na eventualidade de Heitor do elmo faiscante tomar as naus. Respondendo-lhe assim, falou o possante Diômedes: ficarei ao teu lado e aguentarei, mas exíguo será nosso proveito, porque Zeus, que comanda as nuvens, decidiu outorgar a força aos troianos e não a nós. Falou, e do carro atirou Timbreu ao chão, atingindo com a lança no mamilo esquerdo, e Ulisses matou Molion, o divino escudeiro daquele soberano. Deixaram-nos onde estavam, tendo-lhe cercado o combate. Puseram-se a criar confusão na turba, como quando 2 javalis destemidos se atiram aos cães de caça. Desse modo, eles se viraram contra os troianos e os mataram. E os aqueus, que fugiam do divino Heitor, respiraram melhor. Tomaram então um carro com 2 homens, os melhores do povo. Ambos filhos de Méropes e de Percote, ele que acima de todos era perito na adivinhação e não queria que os filhos fossem para a guerra aniquiladora de homens, mas os 2 não deram ouvidos aos pais, pois o destino da negra morte os levava.
A esses tirou o sopro e a vida tidida de Diomedes, famoso pela sua lança, e despojou-os das armas famigeradas. E Ulisses matou Hipódamo e Hipíroco. Foi então que, equável, o Crônida lhes estendeu o combate, olhando do Ida. Eles iam se matando uns aos outros. O filho de Tideu feriu com arremetidas da sua lança Gástrofo, filho de Peon, na anca. Os cavalos não estavam perto para que ele pudesse fugir, pois o ânimo lhe obnubilara. É que o escudeiro mantinha-os longe enquanto ele combatia como peão entre os dianteiros, até perder a vida amada. Rápido, Heitor discerniu-os entre as fileiras e lançou-se contra eles, gritando. Com ele seguiam as falanges dos troianos. Estremeceu ao vê-los Diomedes, excelente em auxílio, e logo dirigiu a palavra a Ulisses, que estava ali perto. Até nós rola essa desgraça, o possante Heitor, mas permanecemos e repulsemos sua arremetida. Assim falando, apontou e arremessou a lança de longa sombra. Atirou e não falhou o alvo, acertando na cabeça de Heitor, no cimo do elmo, mas por bronze foi o bronze desviado, e não lhe atingiu a linda pele, pois foi contido pelo triplo elmo de penacho que lhe oferecera Febo Apolo. Mas Heitor saltou logo para trás e misturou-se na multidão. Caiu de joelhos e assim ficou, apoiando a mão firme contra a terra. A escuridão da noite veio cobrir-lhe os olhos. Enquanto Tidida seguia o trajeto da lança por entre os dianteiros, onde lhe parecia que se cravara na terra, Heitor voltou a si e, saltando de novo para o carro, conduziu-o por entre a turba, escapando ao negro destino. Brandindo a lança, gritou-lhe o possante Diomedes: de novo, ó cão, foges da morte. Mas na verdade bem perto esteve a desgraça. Agora salvou-te de novo Febo Apolo, a quem de certo tu rezas quando te mete entre dardos arremessados, mas darei cabo de ti depois quando te encontrar novamente. Se algum dos deuses houver que me queira ajudar, agora perseguirei outros, todo aquele que apanhar. Falou e despojou das armas o filho de Peon, célebre lanceiro. Porém, Alexandre, esposo de Helena, dos belos cabelos, apontou uma seta ao Tidida, pastor do povo, encostado contra uma coluna no túmulo que as másculas mãos erguiram para Ilo, filho de Dárdano, ancião de outros tempos. Ora, Diomedes estava de espira a couraça faiscante do peito do valente Agástrofo, assim como o escudo dos ombros e o elmo pesado. Quando Paris puxou o entalho e disparou, e não foi em vão que a seta lhe fugiu das mãos, porém acertou-lhe no pé direito, a seta transpassou-o por completo e fixou-se na terra. Rindo-se aprazivelmente, Paris saltou do refúgio onde estava e proferiu uma palavra ofanosa. Foste ferido, não foi em vão que fugiu a minha seta. Provera que tivesse te acertado no baixo ventre e tivesse te privado da vida. Assim os troianos teriam alívio da desgraça, eles que tremem à tua frente como cabras baridoras perante um leão. Sem temor algum, lhe respondeu o possante Diomedes: arqueiro injuriador, vaidoso do teu penteado, sedutor de virgens, provera que com armas me pusesse à prova contra corpo. Então, de pouco te serviriam os arcos e as setas velozes. Ufanas-te em vão por teres me arranhado a planta do pé. Não dou qualquer importância, como se contra mim tivesse atirado mulher ou tola criança, pois foi um dardo embotado de um homem que não vale nada, nem que seja só tocado por mim. Diferente é o efeito do dardo afiado, pois logo derruba quem atinge. E dilaceradas pelo pranto ficam ambas as faces da sua mulher e órfão ficam os filhos. Torna vermelha a terra com seu sangue e à sua volta estão mais aves de rapina do que mulheres. Assim falou.
Aproximou-se dele Ulisses, famoso lanceiro, e postou-se a seu lado, arrancou do pé a seta afiada e uma dor aflitiva atravessou a carne de Diomedes. Saltou para o carro e ordenou ao cocheiro que o conduzisse às côncavas naus. Doía-lhe o coração. Sozinho ficou Ulisses, famoso lanceiro, e nenhum dos argivos ficou ao seu lado, pois o terror dominava-os a todo. Desanimado assim, disse ao seu magnânimo coração: ai, pobre de mim, que estarei para sofrer? Grande mal seria se fugisse com medo dessa turba, mas pior seria se fosse tomado só. Pois o Crônida pôs em fuga os outros Dânaos, mas por que razão o meu ânimo assim comigo dialoga? Sei que eles são vis e que fugiriam da batalha. Por outro lado, aquele que é excelente no combate, a esse compete ficar, sem arredar pé, se quer seja atingido ou outros atinja. Enquanto assim ponderava no espírito e no coração, aproximaram-se as fileiras de troianos portadores de escudo, encurralando-o no seu meio, preparando grande desgraça, tal como quando cães vigorosos mancebos pressionam um javali de todos os lados. Ele que saiu do denso arvoredo, com o branco colmilho afiado nos maxilares redondos, e eles arremetem de todos os lados e ouve-se o som de dentes a serem ferrados, mas eles não arredam pé, terrível embora seja. Assim, em torno de Ulisses, dileto de Zeus, pressionavam os troianos. Mas ele atingiu primeiro o irrepreensível Deiópites, no cimo do ombro, atirando-se a ele com a lança afiada. Depois matou Tom e Eunomo. Logo em seguida, a Quercidamante, no momento em que saltava do carro, atingiu com a lança no umbigo, sob o escudo adornado de bossas. Ele caiu na poeira e com a palma da mão agarrou a terra. Deixou-o onde estavam e atingiu a Cárops, filho de Ípaso. Com um golpe da lança, ele que era irmão do abastado Soco. Para auxiliar veio Soco, homem semelhante aos deuses, e postando-se perto dele, lhe dirigiu essas palavras: ó, muito louvável Ulisses, urdidor de penas e enganos, ou hoje proferirás jactância sobre ambos os filhos de Ípaso, tendo ambos chacinados e despojado de suas armas, ou então, golpeado pela minha lança, perderás a tua vida. Assim falou e atingiu-o no escudo bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente, e através do colete bem trabalhado penetrou, e do flanco lhe rasgou a carne toda. Mas Palas Atenas não permitiu que a lança chegasse às vísceras de Ulisses. E Ulisses percebeu que o dardo não atingira ponto mortal. Recuando, a Soco dirigiu as seguintes palavras: desgraçado, agora veio a teu encontro a morte escarpada. De certo me impedisse de guerrear contra os troianos, mas a ti declaro eu que a morte e o escuro destino te virão nesses dias. Pela minha lança subjugado, trar-me-ás a glória, ao Hades de nobres poldros, a tua alma. Falou e o outro recuou e lançou-se na fuga. Enquanto se voltava nas costas, entre os ombros, lhe fixou Ulisses a lança, que trespassou o peito. Tombou com um estrondo e sobre ele exultou o divino Ulisses. Ó Soco, filho do fogoso Ípaso, domador de cavalos, rápido te sobreveio o termo da morte. Não lhe escapasse, desgraçado. Teu pai e tua excelsa mãe não te fecharão os olhos na morte, mas as aves de rapina que devoram carne crua te dilacerarão, batendo todas cerradas as asas à tua volta. Por mim, se morrer, sepultar-me-ão os argivos. Falando assim, arrancou a possante lança do fogoso Soco da sua carne e do escudo adornado com bossas, mas ao arrancar a lança jogou o sangue, afligindo-lhe o coração.
Assim que os magnânimos troianos viram o sangue de Ulisses, chamaram uns pelos outros na turba e foram todos contra ele. Mas ele cedeu, recuando, e gritou pelos companheiros. 3 vezes gritou ele tão alto quanto pôde uma cabeça humana, e 3 vezes ouviu seu grito Menelau, dileto de Ares, e logo falou a Ajax que estava ali perto. Ajax Telamônio, criado por Zeus, rei do povo. Aos meus ouvidos chegou o grito do paciente Ulisses, como se a ele, isolados, troianos tivessem atacado e cortado o caminho no potente combate. Atravessemos a multidão, o melhor é auxiliá-lo. Temo que venha a sofrer sozinho entre os troianos. Valente embora seja, grande saudade seria para os dânaos. Assim falando, abriu caminho, seguido pelo homem divino. Encontraram Ulisses, dileto de Zeus, à sua volta os troianos arremetiam como morenos chacais nas montanhas de Roda, de um chifrado veado ferido, a quem um homem atingiu com a flecha do seu arco. Dele foge o veado com a rapidez das patas, enquanto o sangue jorra quente, os joelhos aguentam. Mas quando por fim a flecha veloz o subjuga, os chacais sedentos de carne viva devoram-nos na montanha, num bosque sombrio. Só que Deus traz contra eles um leão assassino. Os chacais fogem todos e o leão devora a presa. Assim, em torno do fogoso Ulisses, de matizado pensamento, muitos e valentes troianos pressionavam. Mas o herói, brandindo a lança, afastou o impiedoso dia da morte. Ajax aproximou-se segurando um escudo como uma torre e postou-se a seu lado. Os troianos fugiram cada um para seu lado, e o guerreiro Menelau levou Ulisses para fora da multidão, segurando-o pela mão até que chegasse seu escudeiro e seu carro. Então Ajax lançou-se contra os troianos e matou Dórclo, filho bastardo de Príamo, e depois arremeteu contra Pândoco e contra Lisandro e Píraso e Pilartes. Tal como quando o rio cheio desce para a planície, desprovido das montanhas invernosas e impelido pela chuva de Zeus, e muitos secos carvalhos e muitos pinheiros arrasta, e muita lenha vai lançar no mar. Assim o glorioso Ajax se lançava sobre a planície, chacinando cavalos e homens. De nada se apercebeu Heitor, pois combatia no flanco esquerdo da batalha, junto às margens do rio Escamandro, onde numerosas caíam as cabeças de homens e uma gritaria inextinguível surgia, em torno do grande Nestório, do belicoso Idomeneu. Com esse se meteu Heitor, praticando terríveis façanhas, com a lança e a cavalo. Desbaratou falanges de mancebos, mas do seu caminho não teriam ainda desistido os divinos aqueus, se Alexandre, esposo de Helena, dos belos cabelos, não tivesse travado Macaon, pastor do povo, na peleja, atingindo-o no ombro direito com uma seta de farpa tripla. Então os aqueus que respiravam força sentiram receio. Não fosse alguém matá-lo na tergiversação da batalha. De imediato assim disse Idomeneu ao divino Nestor: Ó Nestor, filho de Neleu, grande glória dos aqueus, monta agora para o teu carro e que Macaon monte também, e depressa conduz para as naus os cavalos de casco não fendido, pois um médico é homem que vale por muitos outros, quando se trata de retirar setas e aplicar fármacos apaziguadores. Assim falou e não lhe desobedeceu Nestor de Gerânia, o cavaleiro. Logo subiu para o carro e para junto dele subiu também Macaon, filho de Asclépio, médico irrepreensível. Chicoteou os cavalos que não se recusaram a correr, até as côncavas naus, pois era lá que lhes era agradável estar. Porém, Cebriones viu os troianos fugindo em debandada, em pé junto de Heitor, e assim lhe dirigiu a palavra: Heitor, é aqui que nós estamos a meter com os dânaos, na extremidade da guerra dolorosa, enquanto os outros troianos fogem à toa, tanto cavalos como homens. É Ajax, filho de Telamon, que os põe em fuga. Conheço-o bem.
Vasto é o escudo que leva aos ombros, conduzamos também nós os cavalos e os carros, para lá onde sobretudo os cavaleiros e peões em malévola disputa se atingem, e matam uns aos outros onde a grita é inextinguível. Assim dizendo, chicoteou os cavalos de belas crinas com agudo chicote, e eles, ao sentirem o golpe, puxaram depressa o carro por entre os troianos e aqueus. Pisando os cadáveres e os escudos, de sangue estavam salpicados o eixo das rodas e os rebordos do carro, com as gotas que eram atiradas pelas patas dos cavalos e pelas rodas. Heitor estava ávido de entrar na turba de homens, para nela saltar e a desbaratar. Entre os dânaos espalhou um fragor maligno e pouco esteve sua lança inativa. Na verdade, Heitor percorria as falanges dos outros com a lança e a espada e enormes pedregulhos, mas evitou combater contra Jax, filho de Telamon. Porém, no seu alto trono, Zeus Pai incitou a Jax a pôr-se em fuga. Parou atordoado e às costas atirou o escudo de 7 camadas de pele de boi. Com um olhar receoso para a turba, cedeu como um animal selvagem, sempre olhando para trás e retrocedendo um passo de cada vez, tal como quando do estábulo é escorraçado fulvo leão por cães e por homens lavradores, que não o deixam lavar a mais vaca gorda, que mantém vigília toda a noite, mas ao passo que ele, ávido de carne, avança, mas nada alcança, pois entre dardos velozes voam contra eles de mãos audazes, e tochas ardentes que receia ávido embora esteja. E ao nascer da aurora tem de partir de ânimo cabisbaixo. Assim a Jax cedeu aos troianos de coração cabisbaixo, muito contrariado, pois receava pelas naus dos aqueus. Tal como quando o burro que passa junto à seara é mais forte que os rapazes, o burro esse, em cujas costelas muitos bordões se quebraram, e que entra pela seara dentro e estraga o fundo cereal, embora os rapazes lhe deem bordoada, só que exígua é sua força. Com afinco de lá o tiraram, mas ele já se saciara de forragem. Assim, ao grande Ajax, filho de Telamon, os orgulhosos troianos e seus numerosos aliados alvejavam com lanças no meio do escudo e seguiam atrás dele. E por vezes Ajax se lembrava da sua bravura animosa, voltando-se para trás para reter as falanges de troianos domadores de cavalos. Outras vezes tentava fugir, mas impediu-os a todos de chegarem às naus velozes. E postou-se ele próprio entre os troianos e aqueus, combatendo valorosamente, e as lanças atiradas por mãos audazes se cravavam no enorme escudo à medida que avançavam. E muitas ficaram no meio sem atingirem seu corpo branco, fixas na terra, desejosas de se fartarem de carne humana. Mas quando o glorioso filho de Évemon, Eurípilo, se apercebeu que ele estava a ser alvejado por dardos cerrados, postou-se junto deles e atirou sua lança reluzente, que acertou em Apidazon, filho de Fáusio, pastor do povo, no fígado, sob as costelas, e logo lhe deslaçou os joelhos. Eurípilo atirou-se a ele para lhe despir as armas dos ombros, mas quando o divino Alexandre viu-a despojar as armas de Apisaon, imediatamente apontou o arco contra Eurípilo e atingiu-o com uma seta na concha direita. A cana da seta partiu-se, mas a coxa ficou pesada. Logo se imiscuiu no meio do povo receoso da morte. Soltou um grito penetrante, assim disse aos dânaos: amigos, regentes e comandante dos argivos, voltai-vos e permaneci para afastardes o dia impiedoso de Ajax, a quem alvejam com dardos. Não penso que ele fuja à guerra dolorosa. Permanecei e enfrentai-os para auxiliares o grande Ajax, filho de Telamon. Assim disse Eurípilo ferido, e eles a seu lado ficaram juntos, encostando os escudos aos ombros, e erguendo as lanças, à frente deles chegou Ajax e voltou-se, e ali estacou assim que chegou ao grupo dos camaradas. Assim combateram eles como se fossem fogo ardente. Suadas as éguas de Neleu levaram Nestor da guerra, e levaram também Macaon, pastor do povo.
Viu o divino Aquiles de pés velozes, pois estava em pé junto à popa da nau de grande quilha, fitando o íngreme sofrimento e a debandada lacrimosa. Imediatamente chamou por Patroclo, seu companheiro. Gritando de junto da nau, ele ouviu e saiu da tenda. Igual a Ares, o que para ele foi o início da desgraça. A Aquiles falou primeiro Patroclo, valente filho de Menécio. Por que me chamas aqui, ó Aquiles? Por que precisas de mim? Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes. Divino filho de Menécio, que encantas o meu coração. Penso que agora os aqueus estarão em redor dos meus joelhos, suplicante. Sobreveio uma desgraça que já não se pode aguentar. Mas vai tu agora, ó Patroclo, dileto de Zeus, e pergunta a Nestor quem é o homem que ele traz ferido da batalha. Na verdade, em tudo me parece ser Macaon, filho de Asclépio, mas não me foi possível ver os seus olhos, pois os cavalos passaram rápidos, ávidos de seguir em frente. Assim falou e Patroclo obedeceu a seu companheiro amado e foi correndo ao longo das tendas e das naus dos aqueus. Quando os outros chegaram à tenda do filho de Neleu, desmontaram e pisaram a terra provedora de dons. E Eurimedonte, o escudeiro, desatrelou do carro os cavalos do ancião. Enxugaram o suor das túnicas de pé na praia com o ar do mar, mas depois foram para a tenda e sentaram-se em assentos. E para eles misturou bebida a Ecameda de belas tranças, a ela que o ancião trouxera de Tênedo quando Aquiles saqueou a cidade. Filha do magnânimo Arsínoe, tinham-na escolhido os aqueus para ele, pois de todos eles era o melhor no conselho. Primeiro, junto deles, pôs ela uma bela mesa, com pés de precioso azul, bem polida, e sobre ela colocou um cesto de bronze e uma cebola para temperar a bebida, e pálido mel e grãos moídos de sagrada cevada. Colocou também uma lindíssima taça que de casa trouxera o ancião, cravejada de ouro, era uma taça de 4 asas, e em torno de cada uma 2 pombas douradas bicavam, alimento. E por baixo havia 2 suportes. Outro homem só a custo levantaria da mesa se estivesse cheia, mas o ancião Nestor erguia-a sem esforço. Nessa taça, a mulher, semelhante às deusas, misturou vinho de prâmino e por cima ralou queijo de cabra, com um ralador de bronze, e polvilhou depois a branca cevada. Convidou-os a beber depois que preparou a bebida. E depois de terem bebido e afastado a sede ressequidora, deliciaram-se contando histórias um ao outro. Mas eis que Patroclo estava à porta, homem divino. Ao vê-lo, o ancião levantou-se do trono fulgente, conduziu-o pela mão e disse-lhe para se sentar. Mas Patroclo, de onde estava, não quis anuir e disse: sentar-me não quero, ó ancião criado por Zeus, não me convencerás. Venerando e respeitado é quem me mandou para saber quem é o homem que trazes ferido. Mas eu próprio estou a reconhecê-lo. Vejo que é Macaon, pastor do povo. Agora voltarei de novo para Aquiles para lhe dar a notícia. Tu bem sabes, ó ancião criado por Zeus, quão terrível é aquele homem. Depressa culparia quem não tem culpa. A ele deu resposta Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Será que Aquiles está assim preocupado com os filhos dos aqueus? Tantos quantos foram feridos por dardos, nada sabe ele do sofrimento que campeia no exército, pois os melhores jazem no meio das naus, com feridas infligidas por setas e lanças. Ferido está o filho de Tideu, o possante Diomedes. Feridos por lanças estão Ulisses, famoso lanceiro, e Agamenon. Ferido também foi Eurípilo, com uma flecha na coxa. E esse aqui trouxe eu mesmo agora da batalha, ferido por uma seta disparada da corda. Porém Aquiles, valente que seja, não se compadece nem tem pena dos dânaos. Será que está à espera de que as naus velozes junto do mar, a revelia dos argivos, sejam consumidas pelo fogo ardente e nós próprios sejamos chacinados um a seguir do outro?
Pois a minha força já não é o que era nos membros flexíveis. Quem me dera ser novo e ter firmeza na minha força, como quando surgiu o conflito entre os eleios e o nosso povo por causa do roubo de gado. Nesse tempo matei Itimoneu, valente filho de Píroco, que habitava a Élide quando eu levava o gado que tomáramos em retaliação. Ao lutar pelos seus bois foi ferido entre os dianteiros por uma lança da minha mão e tombou. Os campônios fugiram por toda parte. Muitos despojos nós reunimos daquela planície. 50 rebanhos de boi e outros tantos de ovelhas, outras tantas varas de porcos, tantas cabras vagueadoras, assim como 150 éguas russas, todas fêmeas e muitas amamentando seus poldros. Todo esse gado levamos para Pilos, cidade de Neleu. No meio da noite regozijou-se Neleu em seu espírito, porque muito espólio me coubera ao partir para a guerra ainda novo. Os arautos proclamaram alto ao nascer da aurora que todos teriam a haver o que lhes era devido na divina Élide. E todos os que eram regente dos pilhos reuniram-se e fizeram a divisão, visto que para com muitos estavam os epéios em dívidas, pelo que nós em Pilos éramos poucos e oprimidos. É que por lá passaram a grande força de Heracles em anos anteriores, e todos os mais valentes foram dizimados, pois 12 éramos nós, os filhos do irrepreensível Neleu. Só eu sobrevivi, todos os outros foram mortos. Por isso os altivos epeios vestidos de bronze quiseram ultrajar-nos, congeminando planos maldosos. Do espólio, Neleu escolheu um rebanho de bois e um grande rebanho de ovelhas. Escolheu 300 com seus pastores, pois para com ele havia uma grande dívida na Élide divina. 4 cavalos arrebatadores de prêmios com o carro respectivo que tinham ido aos jogos. A corrida era para ganhar uma trípode, mas Algeu, soberano dos homens, ficou com eles e mandou embora o cocheiro cheio de pena dos cavalos. Por causa dessas coisas, palavras e atos, se encolerizou o ancião e tirou abundante recompensa. O resto deu ao povo para dividir, para que ninguém visse sonegada a parte que lhe cabia. Dispunhamos então de cada coisa e na cidade oferecíamos sacrifício aos deuses. Mas ao terceiro dia todos os epéios vieram, muitos homens e cavalos de casco não fendido. Com velocidade entre eles, ambos os molíones envergaram as armas, rapazes embora fossem inexpertos de bravura animosa. Ora, existe uma cidade chamada Trioessa, Monte Escarpado, lá longe para as bandas do Alfeu, no extremo de Pilos Arenosa. Em roda dela acampavam ávidos a arrastarem por completo. Mas depois que atravessaram toda a planície, até nós desceu Atena, depressa do Olimpo, para anunciar que nos armássemos de noite. E em Pilos reuniu uma hoste de modo algum contrariada, mas que queria que com todo afinco combater. Neleu não permitiu que me armasse e escondeu meus cavalos. É que afirmava que eu nada sabia dos trabalhos de guerra. No entanto, era dos melhores entre nossos cavaleiros, peão embora fosse, pois assim dispôs a Atena o combate. Há um rio chamado Minieu que deságua no mar, perto de Arena, onde aguardamos a aurora divina. Nós, os cavaleiros de pilho, a onda de peões veio depois. Daí, em disparada, vestidos com armaduras, chegamos ao meio-dia à corrente sagrada de Alfeu. Aí sacrificamos belas vítimas a Zeus, supremo poder. Um touro a Alfeu e um touro a Poseidon, mais uma vitela de manada sacrificamos a Atena de olhos esverdeados. Em seguida, no exército, tomamos a refeição em grupos e deitamo-nos para dormir, cada homem armado junto às correntes do rio, porém os magnânimos epéios estavam em torno da cidade,
ávidos de a arrasarem por completo. Mas antes que isso acontecesse, lhe surgiu o grande prélio de Áries. É que quando o sol se posicionou por cima da terra, entramos na batalha, rezando a Zeus e a Atena. Assim que começou o combate entre Pílios e Epeios, o primeiro a matar um homem fui eu, para me apoderar dos seus cavalos. Mulion, o lanceiro, era genro de Augeu, desposar a filha mais velha, a loira Gameda, que conhecia todos os fármacos que produz a ampla terra. Atingiu frontalmente com a lança de bronze, tombou na poeira. E eu saltei para seu carro e de lá combati entre os dianteiros. Mas os epeios magnânimos fugiam cada um para o seu lado quando viram o homem tombado, pois era capitão dos cavaleiros e excelente em combate. Mas eu atirei-me a eles como uma negra tempestade e tomei 50 carros. Em cada carro 2 homens morderam o chão, subjugados pela minha lança. E agora teria eu chacinado os 2 Molíones da linhagem de Actor se da batalha não os tivesse salvado seu pai, o sacudidor da terra de vasto poder, ocultando-o em névoa cerrada. Então Zeus outorgou grande força aos Pílios. Fomos seguindo pela ampla planície, matando homens e recolhendo as suas belas armas, até conduzirmos os cavalos até Buprasion, rica em trigo, e a rocha Olênia, o local que o monte de Alésion é chamado. Foi aí que Atena mandou para trás a hoste. Fui aí que matei o último homem e ali o deixei, mas os aqueus conduziram os velozes cavalos de Buprasion para Pilos. E todos glorificaram Zeus entre os deuses e Nestor entre os homens. Portanto, assim era eu no meio dos varões. Mas Aquiles quer ser o único a ter proveito de sua valentia. Penso que muito ele se lamentará quando o povo perecer. Meu amigo, disso isso na verdade te incumbiu Menécio, naquele dia em que te mandou da Fitia para Agamenon, pois ambos lá estávamos, eu e o divino Ulisses, e no palácio ouvimos tudo de que te incumbiu, pois viéramos à casa bem construída de Peleu para reunir a hoste em toda a terra caia, provedora de dons. Foi lá dentro que encontramos o herói Menécio, tu próprio, contigo Aquiles. O velho auriga Peleu queimava gordas coxas de bois para Zeus, que com o trovão se deleita na cercadura do pátio e nas mãos segurava uma taça dourada, derramando vinho frisante em flamejantes sacrifícios. Vós ambos talháveis a carne do boi quando nós aparecemos de pé à porta. E Aquiles, espantado, levantou-se e conduziu-nos pela mão e disse-nos para sentarmos. Ofereceu-nos a hospitalidade devida aos hóspedes. Depois que nos deliciamos com comida e bebida, dei início ao discurso, e disse-vos que seguisseis, vistes de bom grado, e eles muitas coisas recomendaram. O ancião Peleu recomendou a Aquiles seu filho que primasse pela valentia, e fosse superior aos outros todos. A ti recomendou o seguinte, Menécio, filho de Actor: meu filho, pelo nascimento é Aquiles, mais nobre que tu, mas tu és o mais velho, embora seja pela força ele superior. Se tu a dizer-lhe uma válida palavra, aconselha-o e mostra-lhe o caminho, ele seguir-te-á em seu benefício. Dito isso, te incumbiu o ancião, mas tu ouvidaste, mais ainda poderias falar algo ao fogoso Aquiles, talvez te desse ouvido. Quem sabe se com a ajuda divina não lhe incitarias o coração pelas tuas palavras. Coisa boa é a persuasão de um amigo, mas se em seu espírito ele evita algum oráculo e algo lhe foi transmitido da parte de Zeus pela excelsa mãe, que ele te mande a ti e que consiga o restante do exército dos Mirmidões, para que possas trazer luz aos Dânaos, e que ele te dê suas belas armas para levares para a guerra, na esperança de que, tomando-te por ele, os troianos se abstenham do combate, e assim belicosos filhos dos aqueus respirariam apesar de exaustos, pois pouco tempo há para respirar na guerra.
É que facilmente vós que não estáis cansado farieis homens cansados das naus e tendas em direção à cidade. Assim falando, incitou o coração no peito de Patroclo, que voltou a correr para as naus de Aquiles, o Eácida. Mas quando chegou junto às naus do divino Ulisses, chegou Patroclo na sua corrida, lá onde era o local da assembleia e da justiça e onde estavam também os altares dos deuses. Foi aí que deu de cara com Eurípilo, filho de Éviamon, criado por Zeus, ferido por uma seta na coxa. Cocheando do combate, e escorria-lhe o suor dos ombros e da cabeça, e da ferida aflitiva corria o negro sangue, mas a sua mente estava intacta. Ao vê-lo, se compadeceu o valente filho de Menécio, e chorando lhe dirigiu palavras aladras. Ah, desgraçados, regentes e comandantes dos Dânaos, assim estava destinado que longe dos familiares e da pátria saciasseis com vossa branca gordura os rápidos cães de Troia. Mas diz agora, ó Eurípilo, criado por Zeus, se os aqueus retêm ainda o possante Heitor ou se morrem subjugados pela sua lança. Respondendo-lhe assim, falou Eurípilo ferido. Já não haverá, ó Patroclo, criado por Zeus, defesa dos aqueus, mas lançar-se-ão para as escuras naus, pois todos os que eram antes os melhores guerreiros jazem juntos das naus, feridos por setas ou lanças, as mãos dos troianos, cuja força aumenta sempre. Mas ajuda-me tu agora e leva-me a minha escura nau, e corta da coxa a flecha e lava-lhe o negro sangue, com água morna e nela aplica fármacos apaziguadores, excelentes que se diz teres tu aprendido de Aquiles, a quem ensinou Quirum, o mais justo dos centauros. Pois penso que dos médicos Podalírio e Macaon, um deles jaz ferido por entre as tendas ele próprio, precisando de um médico irrepreensível. O outro está na planície aguentando a aguçada arremetida dos troianos. A ele deu resposta o valente filho de Menécio. Como pode ser essas coisas? Que faremos, ó herói Eurípilo? Estou abalado para transmitir ao fogoso Aquiles a mensagem que me sucumbiu Nestor de Gerênia, guardião dos aqueus. Mas não te negligenciarei, assim aflito como estás. Falou e, abraçando o pastor do povo debaixo do peito, levou-o para a tenda. Ao vê-lo, o escudeiro estendeu no chão peles de boi. Então, com uma faca, lhe cortou Patroclo da anca a afiada seta penetrante, e da ferida lavou o negro sangue com água morna, e sobre ela aplicou uma raiz amarga, esfregando-a com as mãos, raiz anuladora da dor, que reteve todas as dores. A ferida secou e o sangue estancou. Final do canto 11, volto assim que possível com o canto número 12.